cricket no Brasil chegou antes do futebol. O primeiro jogo de cricket oficialmente foi em 1872. O primeiro de futebol foi em 1896. Nossa, foi então antes o cricket do foi antes do futebol aqui. Caramba! Só não ficou popularizado igual ao futebol. Mas o outro fato que muita gente acha novidade, o Charles Miller, que é o famoso inglês que trouxe futebol para o Brasil. Sim. Charles Miller não é inglês, Charles Miller é brasileiro. O pai dele era inglês, mas ele nasceu, a mãe dele é do Brasil, ele só estudou em Inglaterra. E devolveu. Mas ele sempre morou no Brasil, foi jogador de cricket. Só de repente, quando ele voltou, ele trouxe futebol junto com ele, que ele estudava na Inglaterra. Não sei como que ele leva a fama de quem trouxe futebol, mas ele... o inglês que trouxe futebol, na realidade, era brasileiro que era jogador de cricket. Bom, então vamos lá, né? Hoje estamos aqui com o Matt. O Matt é um cara com uma história fantástica para contar pra gente aí. Na verdade, assim, eu conheço pouco da história dele, vou conhecer hoje, acredito eu. Mas eu sei das muitas histórias que ele interferiu ao longo do tempo que a gente se conhece, inclusive. O Matt, ele é o responsável por um projeto bacana que a gente vai conversar hoje aqui. Conversar um pouquinho sobre esporte. Conversar um pouquinho sobre um esporte que a maioria das pessoas nem sabe que existe, né? Inclusive aqui no Brasil. Porque não é um esporte nada comum, mas que é um movimento aí, é um projeto que já ajudou muita gente aqui na cidade. Eu fui aluno do projeto, inclusive, também. Fiz parte por um tempo lá, fiz algumas aulas, aprendi um pouquinho. Mas interferiu na vida de muita gente que precisa muito de ajuda. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu queria que você se apresentasse, Matt, pro pessoal e contar um pouquinho aí da sua história. Perfeito. Primeiramente, agradeço o convite. Eu sou Matt, eu sou inglês, nascido em Londres, moro no Brasil 23 anos. Era para ficar 6 meses, essa foi para 1 ano, foi 2 anos, agora faz 23 anos já. E hoje nós temos vários projetos aqui em Poços de Caldas, no Brasil, trabalhando com esporte. Eu tive muita sorte na minha infância, eu fui nascido dentro de uma casa de esporte, meu pai era jogador de rugby, minha irmã competia muito de cavalo, de hipismo, e eu escolhi, na realidade era para ser um jogador de futebol. Foi contratado primeiramente para fazer futebol, mas não gostava, depois mudava de esporte, foi jogador de cricket, que deu muita sorte, muito sucesso lá. Aposentei, casei com uma brasileira, ela não gostou do frio de Londres, me falou, vamos experimentar o Brasil, vamos embora. Eu falei, vamos, por 6 meses que eu tenho que voltar a trabalhar com cricket. Eu nunca imaginei que esse trabalho era para ser aqui no Brasil, mas está dando muito certo. Que legal. Então, bom, vamos começar do começo. Você é jogador de cricket, você era jogador de cricket, né? E o projeto que a gente vai falar é sobre cricket. O que é cricket? Na verdade, para a maioria dos brasileiros, eles conhecem atrás de um jogo que chama taco ou bat. Dependendo de qual estado que você está. Mas esse jogo é muito parecido com cricket. Uma história que eu não sei, tem várias histórias, mas uma das histórias é que quando os ingleses estavam aqui fazendo ferrovia Rio-São Paulo, eles estavam jogando cricket, os brasileiros viram e adaptaram de uma forma mais fácil, mas quase com as mesmas regras. Eu sei que é um jogo bem simplificado, mas é um jogo bem parecido. É um jogo que faz parte da infância de muita gente, né? Todo mundo já deve ter jogado alguma vez. Principalmente no interior. Quando você vai para cidades grandes, às vezes a probabilidade é menos, mas quem
nasceu em Minas Gerais, tem uma grande chance que já jogou uma vez taco ou bet. Até nós temos vários jogadores hoje que jogam na seleção brasileira que eu vi jogando taco ou bet no parque. Na rua. Achando que se eles conseguem consertar com uma cabo de vassoura, imagine com taco de cricket. Eles vão ser muito bons. Hein? E a prova é lá. Nós temos vários jogadores, principalmente na seleção feminina, que eu achei jogando taco Ai, que na legal. rua. Mas é um esporte muito popular fora do Brasil. É o segundo esporte mais jogado do mundo. Atrás do futebol, o segundo esporte mais praticado mundialmente é cricket. Eu sei que para pessoas da América do Sul, eles acham, mas como assim? Eu nunca ouvi falar. Exatamente. Como que pode ser o segundo jogo? Porque os países que jogam são Índia, Paquistão, Inglaterra. É muito mais grande, né? Muito grande. Tem 2 bilhões de pessoas na Índia, que realmente é regra. Todo indiano joga cricket. É impressionante. Então é um esporte muito comum, muito disputado fora. Quando eu mudei, eu queria trazer um pouco dessa experiência para as pessoas aqui. Está dando muito certo. Nossa, realmente legal. tem muita gente jogando, muita gente gostando, muita gente tendo essa oportunidade para conhecer um esporte que antes eles não estavam conhecendo. Que legal. E assim, então, o bet, né, o taco, se porventura alguma das pessoas não conhece, é aquele jogo que tem 2 casinhas, né, uma de lá, uma de cá, e tem uma pessoa com um taco na frente da casinha. Sim. E aí a pessoa que está do outro lado arremessa a bola tentando derrubar aquela casinha, e a pessoa, para se defender, tem a chance de rebater essa bola para longe. É a mesma coisa no cricket. Boa. É a mesma coisa. O taco é um pouco melhor, a casinha é um pouco maior. Um pouquinho mais caro, tá? É 11 contra 11 do que 2 contra 2. Então você tem o campo, é um campo de 120 metros por 120 metros. Então é um jogo um pouco mais sofisticado, mas as regras são muito parecidas. É isso que eu ia falar, né? Porque a diferença uma diferença gritante do cricket é que tem muita gente no campo, né? Então, assim, porque tem o pessoal que fica do lado de fora que pode fazer o catch da bola, né? Isso mesmo. Porque imagina, eu acho que o mais difícil de taco é se alguém manda a bola longe, é você mesmo que tem que correr Tem que correr atrás. Exatamente. No campo de cricket você tem mais 9 pessoas, você tem quem está arremessando, uma pessoa atrás da casinha, igual no bet, o wicketkeeper, e 9 em campo que vai buscando essas bolas onde as pessoas vão batendo a bola no campo inteiro. Então é um pouco menos trabalhoso do que o bet, mas também no bet as pessoas acertam muito menos, porque o taco normalmente é muito fino. Sim. É um cabo de vassoura, não sei nem como. Ou uma ripa, né? Um taco de cricket um pouco maior, mais largo. Então é mais fácil para acertar a bola. Você falou agora do taco de cricket. Eu acho que é uma coisa que aparece às vezes nos filmes, né? Que aquele taco parece um remo, na verdade, né? Parece um remo um pouco mais grosso, né? Assim. E mais curto, né? Do que um remo, de fato, né? Isso mesmo. Parece muitos filmes. Na realidade, cricket já faz uma história de... O primeiro jogo de cricket na Inglaterra foi em 1500 e poucos, 1520 foi o primeiro jogo. Então, tem 500 anos de história de cricket. Até uma coisa que muitos brasileiros não sabem, o cricket no Brasil chegou antes do futebol. O primeiro jogo de cricket oficialmente foi em 1872. O primeiro de futebol foi em 1896. Nossa, foi então o cricket foi antes do futebol aqui. Caramba! Só não ficou... popularizado igual ao futebol. Mas o outro fato que muita gente acha novidade, o Charles Miller, que é o famoso inglês que trouxe futebol para o Brasil. Sim. Charles Miller não é inglês, Charles Miller é brasileiro. O pai dele era inglês, mas ele nasceu, a mãe dele é do Brasil, ele só estudou em Inglaterra. E devolveu. Mas ele sempre morou no Brasil, foi jogador de cricket. Só de repente, quando ele voltou, ele trouxe futebol junto com ele, que ele estudava na Inglaterra. Não sei como que ele leva a fama de quem trouxe futebol, mas ele... o inglês que trouxe futebol, na realidade, era brasileiro que era jogador de cricket. Cara, legal. Essa história é interessante. E, ô Matt, me conta um pouquinho dessa história do projeto agora. Então, você veio pra cá pra poder ficar um pouco aqui com a sua esposa, porque a ideia era passar poucos meses. Sim, só 6 meses ou um ano. O tempo do frio lá, fugir do frio lá e vir pro calor aqui. Tá, e aí? Na realidade...
Em 2000, eu aposentei de ser jogador. Falei que nós iremos ficar 6 meses até 1 ano no Brasil. Porque a Aline estava reclamando que a Inglaterra é muito frio, que é muito escuro no inverno. Eu achava nessa época meio frescuro, mas hoje eu concordo com ele. Mas sendo de lá, eu achava que não era muito frio, é normal, não era muito escuro, isso faz parte. Mas realmente, mudando para o Brasil, nos primeiros 6 meses eu vi que era muito melhor do que eu esperava. Eu não comecei a trabalhar com cricket quando eu cheguei em Poços de Caldas no primeiro dia. Caiu. Comecei a entender que eu não falava português, ninguém jogava cricket. Eu ia perguntar se já falava português? Não. Nem até hoje está sofrendo, mas está melhorando. Nossa senhora, tá melhorando desse jeito aí. Mas eu não consegui fazer nada. Eu falei para ela, o que eu vou fazer aqui no Brasil? Ela falou, não, vai adaptando, vai vendo, você trabalha, ela tem uma loja aqui em Poços de Caldas, eu fui trabalhar na loja. E de repente, logo eu encontrei o Alê, Bento Gonçalves, que tinha uma academia de tênis lá em cima, chamava Tennis Center. É Tennis Center, sim. E eles precisavam de um professor de squash, que é outro jogo que era o meu jogo preferido lá. Eu jogava futebol, eu jogava squash, mas o meu trabalho era cricket. Mas, então eu pedi emprego e ele falou, vou te dar uma chance, você ganha do Mauro Menezes. Mauro Menezes era um ex-capitão da seleção brasileira de tênis, que era o parceiro do Alê. Se você ganha do Mauro no squash, eu te dou emprego aqui no Tennis Center. Não, perfeito. Mentira. Sério? Então hoje à noite eu volto, vamos jogar. Deu sorte, eu ganhei. Ele deu emprego. Por 2 anos eu era professor lá de squash, dando aula no Tennis Center. Depois o cricket começou a entrar. Eu vi que não tinha muita gente jogando, não tinha ninguém jogando. Eu comecei lá na Casa do Menor. Eu achei um lugar bem legal, o Casa do Menor. E eu fui lá e comecei a dar aula para 24 crianças lá por um tempo, uma vez por semana. Foi indo. 24 crianças? 24 crianças. Nós começamos o projeto com 24. Hoje nós temos 5.200. Nós iremos chegar nos 7, 8 mil só aqui em Poços daqui a 1 ano e meio. Na realidade, se não fosse para a pandemia, já estava nesse número. Mas nós paramos por 18 meses no meio. 5.200 crianças. 5.200. Então, só para o pessoal ficar ciente, até já provavelmente a gente vai chegar lá, né? Mas o projeto é de graça. Não tem nenhum aluno que joga cricket que paga para jogar cricket. Não, ninguém paga, é totalmente de graça, uniforme, equipamentos, camisetas. Na realidade, hoje nós temos uma seleção que recebe para jogar. É por poucos, por enquanto, mas hoje nós temos uma seleção feminina, que é a nossa seleção principal. Que são contratados. Eles são contratados para jogar, eles vão participar nas Olimpíadas em 2028, eles vão fazer parte dos Jogos nos Estados Unidos no mês que vem. Então, essa é uma consequência. Na verdade, nós nem pensamos nessa seleção principal. O que nós pensamos em oferecer essa oportunidade para mais gente jogar esporte que nós sabemos é uma vida boa, saudável, uma vida que todo mundo que entra quer mais. Então tem que oferecer essa oportunidade para pessoas entrar. Ô Matt, você tem mais ou menos de cabeça assim, quantas pessoas já passaram por dentro do projeto? Assim? Você tem uma estimativa? Não tenho nem ideia. Nem ideia. Na realidade, hoje nós temos 5.200, mas desde 2007 que começou o projeto. 2007. Então, eu vejo muita gente na rua hoje, fala, lembra de mim, eu jogava cricket, às vezes eu lembro dos vezes não, mas é muito conta uma história, você lembra, nós fomos para a Argentina, para o México, para a Colômbia, junto, lembro de você, até eu estava conversando com uma pessoa hoje na rua que foi para o Chile com a gente em 2017, e essas experiências que as crianças não esquecem. Às vezes eu esqueço essa pessoa, porque tem muitos, mas gente. Dentro deles, eles lembram de cricket, lembram do que cricket ensinou. Mas, o Matt, tem muita gente, assim, para contextualizar o pessoal que não conhece o projeto, né? E a maioria das pessoas que jogam no projeto, a maioria não sei, né? Mas muita gente que joga no projeto são pessoas que não tem uma condição financeira muito estável dentro de casa, né? E por exemplo, você estava falando agora, mas tem várias viagens que o pessoal faz para jogar fora. Então, porque, tipo assim, você falou, né? A seleção brasileira
De masculino também é daqui? Sim. Então, não de é, feminino, não é de... todo daqui, mas um grande parte. Mas a maior parte do pessoal é de Poços de Caldas. Sim. Então, a seleção brasileira praticamente de cricket feminino e masculino é praticamente toda de Poços, né? E assim, então não tem outros muitos times no Brasil pra jogar, né? Quando vocês jogam fora, né? Não, nós temos, na realidade, hoje tem 7 estados no Brasil que jogam cricket. Que joga cricket. Então nós conseguimos abrir em legal. Brasília, Paraná, São Paulo. Então nós estamos ampliando o projeto. Não é dos quantidades de gente que nós temos aqui. Nós criamos uma base aqui, porque o que nós achamos? O cricket vai melhorar o dia que os brasileiros estão ensinando outros brasileiros a jogar. Sim. Que é uma realidade que eu estou em frente de uma turma falando que o cricket é o melhor jogo do mundo, né? Estão me olhando, falam esse inglês, que era jogador, que aposentou. Está falando, mas não tem muito sentido com a vida de muita gente. Quando você tem hoje, nós temos 37 pessoas que trabalham com cricket comigo, que 37, passou para faculdade, que formaram, que agora saem do projeto e trabalham com a gente. Quando essas pessoas estão falando com a galera da Zona Sul, da Zona Norte, de qualquer cidade, eles falam, nossa, é meu vizinho. Faz muito mais sentido. Né? Nossa, é realidade. Essa menina estudava, eu conheço a irmã dela, então realmente vira uma realidade para muita gente. E agora nós estamos nesse processo, formando mais brasileiros para ensinar mais brasileiros a jogar. Putz, legal demais. E assim, até aproveitando essa deixa aí também, teve gente que formou até mesmo na faculdade, que às vezes não tinha nenhuma perspectiva de fazer faculdade e que o próprio projeto bancou a faculdade dessa pessoa, né? Sim. Igual mais ou menos acontece nos Estados Unidos, que a pessoa vai jogar pela faculdade, ganha bolsa, ganha tudo. O projeto faz essa função aqui. Exatamente. Todos, na verdade, nós não temos uma pessoa que hoje trabalha para a gente que tinha alguém na família que foi para a faculdade, que teve alguém que já pensou em estudar, em trabalhar com esporte. Então é um projeto novo, mas um projeto que você vê as pessoas que têm qualidade e capacidade para jogar e ensinar, melhora muito, porque eles saem da escola, saem do próprio projeto, viram o que nós falamos no monitor camisa preta. Dessa camisa preta, eles são escolhidos pela faculdade, o cricket paga a faculdade, em troca deles devolver 10 horas por semana na comunidade que eles estão ensinando a própria comunidade a jogar cricket. Então, quando eu falo aqui, nós pagamos sem retorno nenhum, não. Na realidade, a pessoa que entra no projeto tem que valer, tem que Faz saber parte que do eles... compromisso. O compromisso é eles para devolver no mínimo 10 horas por semana nas comunidades ensinando cricket. Então, eles pagam, na realidade, por própria faculdade que nós estamos pagando. Olha que legal. Eles formam, depois que formaram, a gente contrata, eles trabalham direto Contrata com a gente. no projeto. São 37 hoje. Hoje tem 37 pessoas que trabalham, não é só aqui em Poços. Nós temos um projeto em Salvador, com 4 pessoas lá, tem um projeto em Brasília com 2 pessoas. E teve gente daqui de Poços que foi pra lá? Foi, na verdade, o Filipinho, que você conhece, trabalha comigo, o Felipe, ele toma conta do projeto em Salvador. Ele vai Inclusive, lá. vamos trazer o Felipe em breve aqui pra falar sobre... Pode o Felipe trazer. Que você tá falando, Alexandre, né? É isso mesmo, Alexandre Felipe, que joga tênis de mesa. Isso, bom, então a gente vai trazer o Felipe pra falar também sobre outro esporte que pouca gente conhece depois. Exatamente, mas pessoas igual o Felipe, que abraçou o projeto, ele entrou em 2009. Desde o começo, né, praticamente. Que dedicou atrás da própria experiência esportiva dele, passou por muita gente que a probabilidade agora vira uma realidade de muita gente, que eles não trabalhando junto com eu, o Felipe, aqui no projeto. Em cada ano isso vai ampliando, nós não iremos parar, nós não temos pressa. Esse projeto começou em 2009 e, se Deus quiser, nunca vai parar. Sim. E assim, o resultado disso, você imagina, lá em 2007, né, começou o projeto. 2007, né? Mais ou menos. Por aí. A gente está hoje em 2023, então a gente está falando de 15 anos de projeto, praticamente. 15 anos? 16 anos, né? 16 anos. Porque matemática de cabeça essas horas já não tá rolando. Mas, então assim, 15, 16 anos de projeto. Se lá atrás vocês não tivessem pensado no que seria hoje, e hoje tem, poxa, quantas pessoas já formaram na faculdade com o cricket? Nós temos hoje 17 dentro da faculdade, nós temos uns 10 que já formaram.
17 que estão nesse processo, ou no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Este ano nós colocamos 9 pessoas na faculdade. Nossa. Junto com uma parceria com a Unify. Que é na faculdade. Tá? O projeto, na verdade, mais ele começa a dar certo, mais parceiros que tem. Claro. Então a Unify entrou, comprou a ideia. Nós temos, até semana passada, tinha uma mulher chamada Julia Price, que é um dos melhores jogadores femininos do mundo, estava aqui de graça, oferecendo o serviço dela nas comunidades, nos projetos. Essa mulher já ganhou 3 campeonatos mundiais, era uma fera de cricket, mas dá para ver que pessoas querem fazer parte de um projeto. Pessoas querem ajudar, você só tem que oferecer esses meios, uma estrutura para pessoas ajudar mesmo. É muito legal, é uma coisa que 2007 foi muito pequeno, hoje nós estamos numa estrutura um pouco melhor, mas não está nem perto de onde nós queremos chegar. Você imaginava lá, quando você começou em 2007, você imaginava isso? Eu não imaginava, na realidade, a seleção brasileira. Eu não imaginava uma chance para entrar nas Olimpíadas. Essa era uma coisa que nunca passou. Não passava na cabeça. Mas eu imaginava que o cricket vai dar certo aqui no Brasil. Porque é um esporte que é o segundo esporte mais popular do mundo. Então não é, toa, né? eu não estou inventando uma roda, eu estou simplesmente oferecendo uma chance para a pessoa jogar o segundo esporte mais popular. Eu adorava cricket, então eu penso assim, eu não sou louco. Não é possível, né? Não é possível. Se eu gostar, os outros vão gostar. Realmente você oferecer essa oportunidade, pessoas amam. Não é para todo mundo. Sim. Mas pessoas amam, jogam esporte, tem uns que ficam no cricket, tem outros que mudam para outro esporte, mas é o ambiente que nós queremos oferecer. Você vê isso muito, muito de perto, assim? Pessoal que às vezes começa a criar muita amizade dentro do cricket, laços que às vezes eles nunca nem encontrariam pela vida e acaba conhecendo muita gente, formando um grupo mais ali do cricket mesmo? A turma que já jogou, parou, já está no projeto ainda, faz parte do nosso grupo. Nós temos várias pessoas que hoje viajam o mundo jogando cricket, horas criam amigos de fora que entram em contato. Nós temos um aluno que está lá em Londres agora jogando. Foi contratado por um time lá, ele está criando, ele está encontrando amigos que eram meus amigos lá em Londres. Nossa, legal. Então o mundo de esporte é pequeno. Quando você faz parte de um grupo desse, você sempre vai ter pessoas que, onde você viaja, você tem amigos. Você entra num clube de cricket, de cara você já tem 100 pessoas que você não conhecia, mas tem alguma coisa em comum. Mas que tá ali. Todo mundo gosta de você, que você pratica mesmo esporte. Então, é muito legal essa parte. Você vê essas oportunidades para o Luizinho. Hoje eu tirei foto que chegou 18 vistos americanos para a seleção jogar em Los Angeles em agosto. Você vê a alegria de ter um passaporte, para ter um visto, para ter umas coisas que, se não fosse esporte, não era para ter. Nossa, que legal. Não, isso é muito, isso é muito, assim, é fora de... E é isso, né? São mesmo as pessoas que não estão há tanto tempo no projeto e que ainda não estão jogando tão bem cricket, a gente está falando de 5.200 pessoas, né? Porque o esporte também, ele não é só, na verdade ele é muito pouco, foi o que você falou, você olha muito pouco para esse time que tá hoje muito top, né? Que joga demais. Você olha mais para todas as pessoas que estão no esporte, porque a gente sabe, é uma realidade, a gente vê na prática, né? Eu estou muito envolvido com a área da saúde, a gente vê isso na prática, principalmente na parte de saúde mental e etc., que as pessoas têm o esporte como um porto seguro ali, né? Porque assim, né? A pessoa fica na rua, ela fica muito vulnerável, né? Então, assim, há muitas influências que não necessariamente são positivas. E não só isso, mas como o esporte dá um propósito, né? Dá um propósito, dá uma rotina, ensina muita coisa que ela vai aplicar na vida, né? Em geral. E tenho certeza que você deve ver muito isso no projeto, né? Bastante. Porque pouca gente vive de esporte. Sim. Pode ser qualquer futebol, que é o esporte do Brasil. Quantas pessoas vivem de futebol? Menos de 1%, muito menos. A mesma coisa no cricket. A oportunidade para viver do esporte está lá. Existe. Mas o importante é você encarar um esporte, você joga um esporte, você tem esse lazer, você tem esse grupo de pessoas que você encontra fora de serviço, fora de trabalho. Se isso começa na escola, você vai ter isso para sempre. Sim. Isso não para. O que é difícil, pessoas tentando encaixar
depois de 30 anos, 35, é muito difícil para pessoas entrar nesse meio. Mas se você ensina pessoas de 6, 7, 8, 10 anos que esse é o meio que eles vão viver, eles não largam o esporte nunca. Que entra nos outros projetos que nós temos no novo projeto do poliesportivo. Sim, sim. Que nós estamos falando de cricket, que eu fui jogador de cricket. Mas, na realidade, o importante é esporte. Nós iremos abrir um poliesportivo amanhã. Amanhã, inauguração. E nossas ideias lá é para criar um espaço para a comunidade da Vila Rica, um espaço saudável, um espaço que todo mundo desse bairro, e claro, os outros que vão frequentando lá, podem usar e jogar esporte estruturado, com segurança, com uma dignidade, porque muitas praças de esporte, infelizmente, estão abandonadas. Não anima nem eu que gosto de esporte jogar. Imagina uma pessoa que nunca jogou, nunca vai animar num espaço que não é adequado. Então nós reformamos um poliesportivo. Nossa proposta é para mostrar para a comunidade que é um poliesportivo exatamente para a comunidade, que está aberto o dia inteiro, com gerentes tomando conta, com pessoas limpando, com um ambiente agradável, funciona. Eu quero replicar isso em todos os bairros da cidade, para ter, eu uso o nome de Caldense, mas para ter uma Caldense para todo mundo. A Caldense, gente, é o clube daqui da cidade, né? Então é um clube que existe aqui na cidade. Que é para poucos, um clube espetacular. É muito bom, né? Ainda abre os portos para o cricket. Também, nós temos um projeto para o cricket que eu agradeço muito. Faz muito tempo, né? Mas eu queria que todo mundo que mora em Poços tenha essa oportunidade, né? Para entrar no poliesportivo o dia que eles quiserem, segunda, terça, sexta, sábado. Não chega num poliesportivo, primeiramente com cadeado trancado. Se você não conhece alguém na Secretaria de Esportes para abrir ou para alugar. Para poder usar. Tem que alugar, tem que pagar. Tem que pagar, mas você acaba não usando. Então nós queremos tocar um pouco disso para oferecer essa oportunidade para todo mundo. Poliesportivo aberto. Não gosta de jogar handball. A aula de handball é 10 às 11. Não, mas espera, às 11 às meio-dia é futebol, às meio-dia às 2 horas é basquete. Espera, porque vai ter sua oportunidade. E ainda vai ter um lugar que no Brasil crianças ou estudam de manhã ou estudam à tarde. Não tem esse prazer para ter integral. Então, quem estuda de manhã, o que eles fazem à tarde? Eles chegam em casa, os pais estão trabalhando, então eles ficam sozinho em casa. Ou é uma família disfuncional também, que aquilo fica pior ainda, né? Vira um lugar que, chega meio-dia e meio, desce para o poliesportivo, fica a tarde inteira. Joga basquete, tênis de mesa, badminton, vôlei. É um ambiente de convivência, né? Não é nem o esporte em si, é um ambiente para conviver, para estar ali, é uma coisa. Converse com suas amigas num lugar seguro, quando está jogando basquete, que não é seu esporte, mas você está nesse ambiente. Tá ali. É isso que nós queremos. Que legal. E aí, assim, só para eu entender também, o pessoal entender, quem foi a primeira pessoa a abraçar o projeto, assim? Quando eu falo abraçar, é tornar isso viável, porque isso daí é uma coisa que exige muito recurso também, né? Do poliesportivo? Não, do cricket, porque o cricket... Na realidade, eu acho, quando nós começamos, quem abraçou foi eu e minha esposa, que eu falei que isso vai funcionar, nós iremos colocar, mas foi uma forma muito simples. Foi só eu doando 1 ou 2 horas por semana, jogando com uma turma pequena. Então, não precisava de recurso nenhum, só precisava de tempo. Depois, quando foi crescendo, Filipinha entrou, Richard entrou, nós começamos com as camisas pretas, que as pessoas dos próprios projetos virando monitores, ensinando os monitores. Então não precisava de recurso. Hoje nós precisamos, porque hoje nós temos muito mais espaço, muito mais gente, então precisa uniforme para todo mundo, precisa camiseta para todo mundo. Então o recurso mais que a prefeitura hoje são parceiros. Nós temos muitas empresas grandes do Brasil que hoje é parceira. Nós temos Mahindra, que é uma empresa indiana, que é em São Paulo, que é parceiro. Nós temos Sicredi, que é um banco de cidade, que é agora um parceiro. Eu não posso falar 1000 parceiros aqui na cidade. Nós temos laboratório do Luiz Henrique, que são parceiros, porque eles estão vendo um projeto que funciona. E eles querem fazer parte. Sim. Eu acho que o importante é deixar uma coisa rodando, que eles estão vendo que isso não vai parar em 3 meses ou 6 meses. Isso realmente tem futuro.
E o principal que nós colocamos quando nós começamos é não começa uma coisa e não vai terminar. Porque eu falo de terminar, eu vejo muitos projetos acontecendo por 3 meses, anima a turma, acabou. some. Então vira uma coisa meio de vida ruim, que muitas crianças vivem nessa situação de ter uma coisa legal, depois acaba. Ter uma coisa legal, o cricket nós colocamos para ser o padrão, que 9 horas na segunda-feira você vai ter um professor, você vai ter um jogo, então virou, nossa, não vejo segunda-feira porque é uma coisa garantida. E esse eu queria colocar em todas as partes do cricket, que pelo menos nós vamos garantir que nesse horário, nesse dia de semana, a criança vai ter lazer, vai ter esse projeto, não vai parar, não, sabe, semana que vem não vai sumir, não vai ter cricket demais. E é uma coisa que foi até crescendo cada vez mais. As pessoas gostavam porque você podia confiar no projeto. Eu acho o mínimo que você deveria oferecer para o público, para as crianças ou jovens, uma coisa para confiar. Porque, assim, principalmente quando a gente fala de um público que tem uma condição financeira mais baixa, isso eu acho que é uma coisa de fato que é muita perda, né, que você já tem que lidar, né? Então, assim, é muita coisa assim, tudo bem, às vezes você recebe, mas muitas vezes você mais perde do que recebe, né? E aí o projeto vem para ser algo que eles não vão perder, né? Isso é ótimo. Eu acho, ainda nós pensamos, nós escolhemos essas pessoas, não é de baixa renda, mas uma renda menor, para ser nosso principal. Porque nós achamos, quem tem pouco, oferecendo uma coisa, eles vão gostar. Realmente, você vê nos bairros, você chegava lá, não tinha outro esporte. Então eles estavam esperando para o cricket, porque era a única coisa atrás do futebol que eles tinham no bairro. Então você vê que realmente eles dão muito mais valor no cricket que eu estava esperando. Eu estava esperando que ele vai melhorando um pouco, mas de repente, nossa, a única coisa que nós vamos fazer é vamos embora, nós vamos jogar. Então foi. E como é que está funcionando hoje o projeto? Assim, porque vocês têm vários pontos de aula, né? Não é só num lugar. Sim. Quantos pontos hoje são? Na verdade, por semana tem 69 projetos na cidade. 69, tipo aulas? De aulas. Algumas são no mesmo lugar, porque... Por semana, tem mais de uma simultânea. Então. O caso do menor, por exemplo, tem de manhã até à tarde. Então, o mesmo local, porque você tem 2 grupos de crianças, uns que estudam de manhã, um que estuda à tarde. Nós estamos fazendo muitas vezes a mesma aula no mesmo local, 2 vezes, porque as crianças mudam, é uma turma diferente. Hoje nós temos a sede da seleção que fica no Country Club, e as outras nós estamos fazendo nos próprios projetos sociais da prefeitura. Então, PMJs, vários outros projetos que tem na Zona Sul, eles têm uma área. Ou se não tiver uma área, nós levamos no parque e jogamos no parque. Faz no parque. Não precisa uma área própria para cricket, você consegue jogar. Teve um bom tempo que funcionava no parque municipal, não era? Ainda tem. Ainda tem. Você passa no parque municipal, todos os dias tem aula lá. Legal. Os grupos diferentes, tem do Molinário, tem do Teixeira, tem do municipal, mas todo mundo usa essa parque. Vocês têm muita parceria com as escolas? Porque Muitos. você tá falando nome de escola, né? Porque as escolas hoje, eu não sei a palavra certa que eles estão mudando, mas antigamente chamava mais educação. Então, uma forma de uma escola integral, quem estudava de manhã ficava tarde na escola, mas ficava. Só ficava. Só ficava, não tinha nada para fazer. Então, nós estamos entrando nessa parte para não só ficar na escola, mas para jogar. Então, levando essa turma para jogar cricket. Hoje no poliesportivo, que nós iremos abrir amanhã, eles vão jogar basquete, vôlei, handball. Então eles não vão ficar mais, eles vão jogar, eles vão praticar. Tudo pra fazer. Que legal. Nossa, isso é muito bacana. E sobre a questão do projeto ainda, né? A gente falou assim que o projeto ele funciona hoje, né? São mais de 5.200 crianças. São 69 aulas por semana. E assim, Matt, o que você imagina hoje para um futuro desse projeto aqui em Poços? Você falou que de aumentar o número de alunos, mas tem mais alguma coisa que vocês estão buscando? Estamos muito, nós estamos... Tudo que puder. Além de ser mais gente, que nós não chegamos nem na metade de jovens na cidade. Hoje nós estamos frequentando muitas aulas, mas tem muita gente ainda que nós não podemos oferecer aula, justamente porque nós não queremos
fazer uma aula mal feita. A pior coisa no mundo é eu oferecer uma aula para alguém que eu não tenho estrutura para dar aula semanalmente. Então, da mesma forma, eu não quero animar uma pessoa, depois ele fala, onde eu vou jogar? Não tem time, porque não tem professor. Então, isso vai crescendo, mais pessoas saindo da faculdade, que vai ter CREF, que vai ser formado no cricket, que vai ser formado na faculdade. Por exemplo, este ano saiu 4. Então, nós ampliamos bastante este ano, porque nós temos mais 4 professores trabalhando com cricket o tempo inteiro. É um trabalho. Mas eu queria, nós iremos melhorar a sede da seleção brasileira. Poços de Caldas é a casa de cricket. Eu quero trazer a seleção masculina para Poços também, mas precisa de recurso. Mas vai ter recurso, nós estamos só buscando os parceiros. No Sub-19 e Sub-15 também precisa uma base aqui em Poços que pode ser melhorado. A turma merece uma área melhor. Hoje, atrás de falta de recursos, falta de gente trabalhando com isso, nós não temos uma estrutura perfeita. Mas iremos ter. Ótimo. Nossa, que legal. E assim, e tem projeto para outras? Porque já tem projeto em operação em outras cidades, né? Você falou. Aqui em volta de Poços, nós temos em Botelhas, vai abrir em Caldas, nós temos em São João, nós temos em Palmeirão, nós temos em Aguaí, nós temos em Água de Prata. Até uma menina que joga em Palmeirão, é espetacular. Eu vejo ela logo representando a seleção brasileira. Ela vem para cá. Na realidade, tanto que ela está jogando bem nas aulas lá em Palmeirão, e outra menina de São Gonçalo, São Gonçalo, acho que é perto de Botelhas, não é? Pode ser. Está chegando em Poços para treinar porque ela tem uma habilidade um pouco além. Então, logo você vai ver. Eles estão numa cidade que nunca teve cricket, estão até junto com a seleção treinando. Quem sabe em 2028 vão para os Estados Unidos para fazer parte das Olimpíadas. Caramba. Você está falando de 2028. Explica para o pessoal, porque o cricket vai passar a ser esporte olímpico, é isso? Sim. Então ele não era esporte olímpico até agora há pouco, né? Ele era, saiu, porque... saiu? Saiu porque as Olimpíadas achavam que era um esporte super elite, que na realidade era. E de fato, nos outros países é mesmo, né? Exatamente. É um esporte bem... Por isso o Brasil tem essa grande vantagem. Eu sou inglês, se você era uma mulher que queria jogar cricket na Inglaterra, era muito difícil, porque é visto num esporte dos ingleses de uma renda maior, de uma sociedade mais elevada. Então tem várias barreiras na Inglaterra, onde foi a casa de cricket, sabe, onde o cricket nasceu. Aqui no Brasil, quando nós chegamos, não tinha nada. Então, nem existia. Não tinha referência nenhum. Então nós criamos, que era muito mais fácil, um papel branco, que nós criamos o que nós achamos o jogo deveria ser. E hoje nós temos mais meninas do que jogam cricket que meninos. A seleção feminina de fato é aqui, né? Exatamente, é o principal. Hoje nós temos várias coisas que acontecem aqui que não acontecem na Inglaterra. É muito mais difícil lá do que aqui. Já dá pra falar que o Brasil está virando uma referência nesse ponto? Tá, nós, dentro do Mundial, tem 107 membros do tipo FIFA de cricket. Entendi. O Conselho Internacional de Cricket é a FIFA de cricket que fica em Dubai. Dentro desse conselho tem 107 membros. Quando o Brasil registrou em 2006, quando nós registramos o primeiro registro para fazer parte dessa confederação, o Brasil era 107. O Brasil era o último. Porque era o último para entrar, então realmente você chega na última posição. Hoje nós estamos no número 36. Nossa, já subiu. 2006. 2006. Não, o que fez o registro? O registro nós entramos em 2006, era 107. Em 2006, tá. Agora em 2023 nós estamos no número 36. Nós estamos torcendo que o ano que vem vai subir mais ainda. Cada vez você sobe, mais recurso financeiro você ganha do Mundial para ajudar o cricket a crescer no país. Então existe isso, existe uma ajuda do Mundial. Existe uma ajuda grande. Legal. Se não fosse para o Mundial, era para ser difícil hoje. Mas essa ajuda que vem de fora, vendo que o país está melhorando, ajuda muito nesse crescimento do cricket no Brasil. E o crescimento de fato foi bem expressivo, né? Agora fica mais difícil, porque você está competindo com os melhores do mundo. Com os melhores então do mundo. fica
de subir de 107 para 36 foi rápido. De 36 a 30 vai demorar 5 ou 10 anos, porque todo mundo está nesse nível, como você está competindo com os grandes. E como é que tá essa expectativa para a Copa do Mundo? Porque assim, por mais que seja 2028, eu imagino, né? Não faço a menor ideia, não sou um cara tão ativo ao esporte. Mas eu imagino que uma preparação para uma Copa do Mundo deve ser um negócio muito complexo, principalmente por ser o primeiro jogo da Copa do Mundo da volta do cricket, né? Das Olimpíadas. E do Brasil, principalmente, né? Das Olimpíadas nós temos que lutar por uma vaga primeiro. Só tem uma vaga para as Américas, essa região. Para as Américas do Sul. América inteira. Inteira? Até mesmo nos Estados Unidos e tal? Mas os Estados Unidos vão entrar. Não, mas eles vão entrar porque eles estão sediando as Olimpíadas. Então vai sobrar uma vaga. Hoje, quem que é o segundo melhor time das Américas é Brasil. Antigamente era México, Canadá. E o primeiro é Estados Unidos? O primeiro é Estados Unidos. Então os Estados Unidos têm essa cultura também de cricket. É uma colônia inglesa, né? Tem 397 milhões de pessoas que são do mundo inteiro, que na realidade não tem muito americano jogando cricket, mas tem muita gente que mora nos Estados Unidos jogando cricket. Que é uma diferença que nós queremos fazer aqui. Nós temos muito estrangeiro jogando cricket aqui no Brasil, que é muito bem-vindo. Nós queremos, chama mais inglês, australianos, paquistaneses para jogar. Muito bem-vindo. Mas o investimento é nos brasileiros. Que se o jogo vai ficar, você tem que criar essa cultura aqui no Brasil. E assim, Matt, como é que é isso pra você, assim? Porque você é inglês, tudo bem, sua esposa é brasileira, mas você é inglês. Mas você acabou se apropriando muito desse sentimento pelo Brasil, né? E esse projeto acontece aqui no Brasil, então como é que isso é pra você hoje? Como é que você sente isso hoje? Faz parte, na verdade, hoje faz parte da minha vida. Antes, na verdade, eu não contei nada dessa história, mas meu pai era jogador que largou de ser jogador para ajudar pessoas da rua da Inglaterra para sair de vários problemas que teve lá. Então, então já veio um pouco lá de família o esporte ajuda, mas tem muito mais cada pessoa consegue fazer. Então, isso vem um pouco do meu pai, mas eu sinto muito em casa que eu acho que uma coisa está dando certo. Quando você vê uma coisa que está dando certo, anima para o próximo dia, sabe? Todo dia que eu deito à noite, falo, nossa, amanhã vai ser melhor, amanhã nós iremos fazer isso. Então, cada dia, cada pessoa que trabalha junto com o cricket tem esse mesmo pensamento. Então, você vive numa família que nós temos uma lema que vai dar certo, está dando certo. Todo dia vai dar certo mais ainda. Certo. Então, eu acho, sendo inglês que mora no Brasil, eu sinto muito em casa. Sinto que tem muita coisa para fazer. Não tem para. Eu não sei onde vai parar, mas com o cricket, com o esporte, eu acho que dando esse tipo de trabalho, é um trabalho que você fica feliz para sempre. Vendo as outras pessoas gostando ainda do seu trabalho, melhor ainda. Que legal. Isso é muito bom. E tem alguma história de dentro do cricket que te marcou, assim? De algum aluno? Alguma história que você queira contar para as pessoas, tipo, para mostrar mesmo o quanto que isso às vezes marca as pessoas? Tem alguma que você lembra, assim, de cabeça, que você acha importante? Eu sei que tem muitas, Tem claro. bastante história, eu estou pensando para contar, mas eu acho que algumas coisas marcantes, eu nunca esqueço. Eu trabalho, além de ser presidente do Cricket Brasil, eu sou um dos diretores do Mundial de Cricket. Então eu também faço parte do grupo lá de Dubai, que o Conselho do Cricket. O nosso chefe, que era o diretor do Cricket Mundial, ele estava aposentando, e nós fomos para Dubai para uma reunião para agradecer, para falar muito obrigado por todo o serviço. Ele trabalhou por muitos anos. E alguém lá falou para ele chamava Andy Hobbs, qual que era o melhor dia do seu trabalho no Mundial de Cricket? Tem que pensar que esse rapaz já viveu muita coisa dentro do cricket. Nossa. De repente, eu estava lá ouvindo, mas ele falava, engraçado, o dia que eu fiquei mais feliz quando eu estava no Brasil. Eu vi uma menina de um projeto social explicando para mim, em inglês meio quebrado, como é que cricket mudou a vida dela. Ele fala,
é a coisa mais marcante para mim na minha história de cricket. Então eu estava lá e falei, nossa, eu lembro desse dia. Ele estava aqui conversando com essa menina que hoje trabalha com a gente. Eu penso, nossa, como que é assim, que é uma coisa tão pequena que nós achamos, mas é uma coisa tão marcante na vida de uma pessoa que já viveu cricket por 60 anos. Então, esses momentos, você pensa, nossa, nós estamos fazendo alguma coisa certa. Alguma coisa está dando certo, porque nós temos muitas dessas histórias. Esse foi de muitos. Eu acho que é isso que anima a turma que trabalha com cricket voltar a trabalhar mais ainda. Que legal. Ô Matt, e deixa o convite pro pessoal aí de como acessar o projeto, porque assim, não tem só em Poços, né? Então, e tem muitos projetos desses que estão ligados aos Poços, né? Porque Poços é a casa do cricket, né? Então, assim, acho que deve ter muito projeto ligado a Poços, né? Tem, mas para pessoas que estão vendo o podcast, primeiramente, se elas querem entrar em contato com o cricket, tem Instagram, que coloca Cricket Brasil. Bom. Tem Instagram, tem Facebook, tem a página do Cricket Brasil na internet. Então, se eles querem saber um pouco mais sobre as histórias, cada jogador, onde vai ser os próximos jogos, tem no próprio site do Cricket. Entre em contato. Manda mensagem falando que eu moro em tal lugar, eu gostaria de jogar. Se tiver um projeto por perto, nós indicamos. Se não tiver, nós procuramos um jeito bom para ele jogar. Ou pessoas que moram aqui por perto estão muito bem-vindas para vir para Poços, para ver os projetos, para participar, para jogar. E aqui em Poços, como é que encontra o projeto? Olha, só manda mensagem no Instagram ou no Facebook e nós iremos mostrar onde tem a sede, para eles vão lá para conversar na sede. Ou nós temos muitos pais que falam, como que minha filha ou meu filho pode jogar? Se nós sabemos onde elas moram, em qual bairro de cidade, já dá para direcionar. Então, se você está na Zona Sul, vai jogar no Bem Viver, ou no Parque Ecológico, ou aqui no centro, no Caldense, ou no Parque Municipal. Então, todos são muito bem-vindos. E é um convite que realmente são bem-vindos mesmo. Pessoas que gostariam de jogar, vamos jogar. Eu sei que eles vão gostar, porque muita gente está gostando. Com certeza. E aí o projeto é aberto de fato para todo mundo, né? Não tem nem processo seletivo, não tem nada disso. Não tem. É aberto mesmo. Depois que você começa no projeto, você vai ver que talvez demora um pouco para achar um time, para você encaixar no time no sábado, mas vai ter. Legal. Mas é um processo de pessoas chegando no projeto, gostando do jogo, e depois o próprio professor vai indicando, semana que vem tem outro, ou você está jogando muito bem nessa terça-feira, você não quer jogar na quinta, no outro projeto que é um nível um pouco mais elevado, vai direcionando. E tem idade? 6 anos de idade nós começamos, até o corpo aguenta. Então então a galera mais velha também pode jogar. Também pode jogar. E também não tem distinção sobre, mesmo sendo um projeto social, não tem distinção de nenhum tipo de coisa. Porque você falou da questão que vocês focam em rendas mais baixas, mas isso não é uma limitação. Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa nós focamos lá porque é o pessoal onde nós começamos. Que começou o projeto. Mas nós iremos pegar todo mundo. Na realidade, eu converso com as pessoas no Pelicano, Objetivo, por que você não tem cricket aqui? Porque nós não temos gente ainda suficiente para aguentar esse número de pessoas, mas vai chegar. Legal. Nós iremos chegar para todo mundo. Do mesmo jeito, não é um esporte para rico, não é um esporte só para pessoas de baixa renda, é para todo mundo. Que legal. Bom, Matt, eu agradeço demais, eu gostei demais do nosso bate-papo, eu acho que, assim, e de fato eu fico bem tocado com esse projeto, porque é um projeto que eu admiro demais, assim, eu vi esse projeto logo no começo, né, tinha pouquíssimas, o projeto já tinha na Caldense, eu lembro que eu fazia algumas aulas lá, fazia algumas aulas no Parque Municipal também, mas assim, o projeto era, sei lá, não era 20 e poucas pessoas, mas não devia ter 200 pessoas jogando cricket. E hoje 5.200 pessoas é muito. E assim, eu vi de fato, eu conheci pessoas que foram diretamente, eu conheço pessoas que formaram na faculdade por conta do cricket, eu conheço pessoas hoje que têm o cricket como a válvula de escape para vários problemas que elas têm fora do campo, e isso é muito legal. Então assim, eu agradeço você
por ter vindo aqui conversar sobre isso hoje, porque de fato o esporte, nesse sentido, ele impacta demais mesmo a vida das pessoas. E agradeço você pelo projeto de Cricket em Poços, né? Porque eu acho que, assim, isso pra cidade, pro país, na verdade, né? Porque isso ganhou uma proporção nacional, mas é incalculável. E vai ser incalculável. Daqui 20 anos, Sim. como vai estar, né? Porque passou 15, 16, e daqui mais 15, 16, Exatamente. né? Então isso é muito bom. Obrigado, viu, Matt? Não, eu que Muito agradeço. obrigado. O convite foi excelente. Desculpe que eu conto um pouco atrapalhado, o sotaque às vezes atrapalha mais ainda, mas realmente é muito agradável trabalhar com esporte. As pessoas falam, você trabalha com cricket. Na realidade não é um trabalho. É um lazer. Na verdade, todo dia eu vou fazer lazer, de repente virou meu trabalho. Tá trabalhando. Mas é uma coisa muito prazerosa que não vira trabalho. Parece que você vê pessoas jogam sábado, domingo, não vê que eles estão trabalhando porque é tão prazeroso. Então, eu agradeço que a população de Poços gostou do jogo. Eu sei, sem dúvida, cada vez nós crescemos, mais brasileiros vão gostar de jogar cricket. Com certeza, com certeza. Matt, muito obrigado, viu? Obrigado a você. Obrigadão. Foi um prazer. Foi um prazer.